ser contra-atacados, e de etiqueta geral que aos superiores não se oferece nem mesmo uma luta verbal, mesmo se eles são, às vezes, ásperos em comportamento, não devem ser tratados asperamente. Então, como seria possível que Arjuna os contra-atacasse? Krishna alguma vez atacaria seu próprio avô Ugrasena ou seu próprio mestre Sandipani Muni? Estes foram alguns dos argumentos de Arjuna para Krishna. Vai continuar ou vai conversar? Foi tão ruim assim? Tá. Gurum Ahativa Himahanubhavam Shireu Boktum Barri. Ah, esse eu não sei não. Barri Kashyam Apiha Loki Kativarta Kamans Tu Gurum Ivaiva Bundia. Não, não é isso não. Bhogan Rudira Pradigdam Gurum, os superiores. Ahatva, matando. E certamente, ri, né? Mahanubhavam, grandes almas. Shreya é melhor. Boktum, para gozar a vida. Kaikshan, mendigando. Api, mesmo. Iha, nessa vida. Loki, neste mundo. Atva, matando. Arta, ganho. Kaman, desejando assim. Tu, mas. Gurum, superiores. Iha, neste mundo. Eva, certamente. Bungya, eu desfrutaria. Bogan, coisas desfrutáveis. Rudhira, sangue. Pradigdham, Dham, sei lá, manchados com. Gente, desculpa. Tradução. É melhor viver neste mundo mendigando do que viver à custa das vidas das grandes almas que são meus mestres. Embora sejam ávaros, eles são, não obstante, superiores. Se eles são mortos, nossos espólios serão manchados com sangue. Significado. De acordo com os códigos das escrituras, um mestre que se ocupa em uma ação abominável e perdeu seu senso de discriminação merece ser abandonado. Bhisma e Drona foram obrigados a tomar o partido de Duryodhana por causa de sua assistência financeira, embora não devessem ter aceitado tal posição simplesmente por considerações financeiras. Sob as circunstâncias, eles perderam a respeitabilidade de mestres, mas Arjuna acha que eles, não obstante, permanecem seus superiores, e, portanto, desfrutar os lucros materiais depois de matá-los significaria desfrutar espólios manchados de sangue.
Eu não tô vendo ela aqui, não. Acho que ela caiu. Entendi. Eu não tenho, não fiquei com muita dúvida aqui, mas eu sempre tenho dificuldade de entender isso. Por que a gente precisa respeitar uma pessoa se ela não tem um comportamento adequado? Então, aqui no primeiro verso, no verso 5, né, ele diz assim, que mesmo, pelo menos na minha tradução, não está escrito o mesmo que vocês. Aqui está dizendo assim, mesmo que eles sejam rudes. Ser rude é uma coisa. Agora, você ser, por exemplo, sei lá, cometer um crime, né? Será que mesmo se eles cometessem um crime, as pessoas deveriam respeitá-los, não contradizê-los? Então, eu não sei se é por aí esse verso. É complicado de entender, né? Para mim, né? E eu sempre tenho dificuldade de entender isso. Como assim? Você não pode contra-argumentar com uma pessoa que faz uma coisa muito errada. Então, aqui eu presumo que eles lá esperavam dessas pessoas um comportamento acima de qualquer suspeita. Um comportamento acima de qualquer suspeita. Aí sim, nesse caso, a gente releva. Então, assim, se o cara não acorda de mau humor e ele é rude com você, deixa passar, porque ele é um cara respeitável, um cara que se adora, né, nesse sentido que eu acho. Mas, enfim, isso para mim é bem difícil, bem complicado. Ele fala que não se deve atacar com palavras, lutar com palavras, e não se deve tratar com aspereza. Então, a questão do respeito, mesmo que ele te trate mal, mesmo que ele seja rude, você escuta e não contra-argumenta. Não se batalha com ele. Isso, mas palavras a gente consegue relevar. Agora, por isso que eu acho que espera-se dessas pessoas que elas estejam acima de qualquer suspeita, sabe? Que elas sejam de uma honra, de um caráter, de um comportamento incrivelmente positivo. Ninguém espera que eles cometam um crime, por exemplo, sei lá. Então, eu acho que a coisa fica no nível de discussão. Se o cara falar alguma coisa, deixa para lá. Não discuta com ele, porque ele é um sábio, ele é alguém que conquistou esse respeito. Não sei se eu me expliquei. Mas é isso mesmo, Marali. Pela posição social de cada um, a gente respeita. A posição social que fala nas casas, né? Vai abaixo, né? Agora, se você continuar o seguinte, aí fala, no significado de Prabhupada. Segundo os códigos das escrituras, um preceptor, ou seja, essas pessoas que são dignas de respeito, que você considera como acima de qualquer suspeita, aí ele fala, que praticam ação abominável, que perdeu seu sentido de discriminação, merece ser abandonado. Ou seja, se ele comete atitudes que não são esperadas, não é que você vai lutar contra eles, apenas se afaste. Se afaste dele. Então, você não se associe com ele. Você não deve matar, não deve lutar, brigar com ele. Apenas não fique com eles, abandone. Pronto. Pode falar, Estelinha, estamos te ouvindo agora. Estamos te ouvindo, Estelinha. Não é um pouquinho aí aquela coisa de amor ao próximo e também hierarquia? Foi isso que eu entendi. Eu estou me inteirando agora de tudo, eu não sei nada. Preciso até comprar um livro para tentar me inteirar mais da coisa, porque eu gosto, mesmo que não seja a minha religião, eu quero aprender como cultura, porque eu respeito todas, porque eu acho que todas vão nos levar para o caminho do amor, do bem, do bem-estar, do bem-querer.
Mas não tem um pouco a ver aí com hierarquia, com amor ao próximo? Alguma coisa assim, ou eu estou viajando na maionese? Tá certinha. Tá certinha, o caminho é esse, né? Então, por Eu respeito à hierarquia, por respeito ao nível social, tá entendendo? Ele obedece, ele acredita que tudo que o outro diz é verdade, entendeu? Por causa dessa elevação, né? Explica aí. É isso mesmo, tá certo. Então, no capítulo seguinte, no verso 5, aí diz exatamente que mesmo que a outra pessoa ela não está compatível com aquilo que está demonstrando ser, a gente tem que respeitar. Não vai seguir, mas tem que ter um certo respeito, entende? É a hierarquia que a senhora acabou de dizer, Estelinha. É porque senão o mundo vira uma batalha permanente, né? Se a gente não saber falar, saber dizer perfeitamente, baixar um pouco a cabeça e se afastar, claro, do mal. Eu penso assim, pode ser que eu esteja errada, eu não sei. Não, tá certinha. Quando são os mais velhos, então, o respeito tem que ser redobrado mesmo que eu não concordo. Pelo menos é isso que eu tento passar para os netos hoje e passar para os meus filhos. Não sei se eu estou errada, se estou fazendo bagunça, porque para mim tudo é muito, muito diferente. Embora eu ache que todas as religiões, todas, têm todo esse... apesar das, como vocês disseram, os rituais, as seitas, ser diferente, ela toda só, ela prega os mesmos princípios, entendeu? Os mesmos princípios. E tudo nos leva a Deus, a nossa evolução espiritual. Ontem nós discutimos sobre isso. Ontem o capítulo todo foi o verso todo, se tivesse aí com o verso 3, levou a gente a essa reflexão. Que todas as religiões, ela vai levar para o mesmo princípio, a elevação da alma, que é a busca do Supremo. Exatamente. É exercício do amor e da compaixão com o próximo. Então, se a gente ama o próximo, a gente respeita, não é? A gente não vai debater, não vai orientar. Se o outro seguir, ótimo. Essa compreensão que está aqui nesse verso. Eu vou passar a palavra agora para a Gláucia, certo? Depois para a Anaíse. E a Ariana. E a Ariana. A Ariana também vai ter que falar hoje um pouquinho. Gláucia, abre o microfone está fechado, neguinha. É um sentido figurado para mim. Então, porque, na verdade, cada um lê de uma maneira, né? E para mim também é tudo muito novo. Então, assim, pode ser que eu esteja também viajando na maionese. Mas aí eu pego um pouquinho de um ensinamento daqui, um pouquinho dali, para fazer um resumo. O respeito tem essa hierarquia de sempre respeitar os mais velhos, os mais sábios, mas também não quer dizer que eles sejam todos certos. Então, quando fala que eles erraram ou mudaram de uma atitude que você não acha errado, é porque, às vezes, naquela visão ele é certo, naquela visão é o tempo de maturidade dele, mas eu, independente da idade, posso estar enxergando de uma outra forma. Então, só que isso não quer dizer que eu tenha que humilhar, que eu tenho que discutir, que eu tenho que brigar. Eu estou, assim, pegando uma ideia lá do passado e trazendo para a realidade daqui. Porque eu aprendi muito que, às vezes, eu queria mudar o outro, fazer do outro a minha verdade. E eu aprendi que eu não preciso mudar o outro, eu tenho que mudar a mim, mudar o modo de eu pensar e de eu ver o outro. Então, eu sempre aquela escadinha que eu sempre coloco aqui na minha... Eu tenho essa escadinha aqui que eu sempre coloco na minha visão, não sei se está dando para vocês verem aí. Levanta mais que um pouco. Vezes, Levanta todo pouco. todo mundo começa aqui, nesse primeiro degrau. E isso não quer dizer que, às vezes, eu estou aqui, eu tenho que humilhar o que está aqui, porque aqui vai... Para eu estar aqui, eu também comecei aqui. Então, cada um tem um momento. E aí eu acho que realmente a gente tem que ter a sabedoria de calar para o outro,
ou de afastar do outro, já que a energia não bate mais, as ideias não batem mais. Então, eu acho que assim, tem um monte de verdades aí que cada um interpreta de uma maneira. Isso mesmo. É, você falou tudo certinho também. Nós todos estamos no caminho certo. Vamos passar agora a ver a posição da Anaíse, não é? Não, vocês falaram tudo já, eu ia falar mais ou menos o que a Glaucia falou, é isso aí, eu acho que as duas coisas podem andar junto, você não desrespeitar e ao mesmo tempo abandonar aquele que está indo por um caminho errado. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu fui a última, não sobrou nada, né? Pra falar. Já ia te chamar. Essa desculpa me desfarrapada. Você tem Não, mas assim, da parte do texto e das interpretações que as meninas fizeram, eu também peguei muito da leitura para a questão da vida prática, né? O que é que a gente aplica no nosso dia a dia. E uma coisa, assim, que a gente tem muito no costume é de atribuir que a idade é certificado de sabedoria, e isso na prática não acontece, né? E trazendo assim um pouco mais assim para o nosso dia a dia a questão do respeito, eu acho que como indivíduo, como ser humano, as pessoas precisam ser respeitadas, mas ideias e atitudes questionáveis precisam ser combatidas. Então, na prática, nem sempre a gente consegue fazer isso de forma pacífica. A gente, às vezes, tem uma comunicação mais agressiva, né? Para questionar, para ter um embate mesmo com a pessoa que a gente está vendo que as atitudes e ideias são realmente desconexas com a realidade, que são violentas, agressivas, a gente acaba reagindo da mesma forma. Só que no dia a dia a gente não consegue, né? Então, como o Caroma falou, às vezes é melhor a gente realmente não se associar àquelas pessoas, se afastar, assim, o máximo que pode, para não se contaminar com aquilo também, mas nem sempre a gente consegue, né? Então, tentar não ter uma comunicação tão agressiva e violenta quando for combater esse tipo de atitude, de ideia. Que nem todo mundo está preparado e tem sangue, né? Para agir de forma mais pacífica quando está contrapondo e no embate com alguém que tem atitudes bem discordantes. É isso. Eu quero só completar com uma coisa. Quem somos nós, muitas vezes, para julgar, né? Com certeza. O julgamento é um negócio muito sério, porque existe o... Mas quem sou eu para te julgar, se você pensa dessa maneira? É claro que a gente tem que ter a jurisprudência das coisas, mas tem o eu de julgamento, muitas vezes. Né? Não estou falando nas coisas drásticas da vida. Estou falando nas coisas pequenas. Se você quiser se vestir de Chiquita Bacana, quem sou eu para te julgar? Você está na avenida de Chiquita Bacana. Quem sou eu para te julgar? Você cria teu filho assim. A gente é tão pequeno, né? A gente é tão... é também para ajudar os outros. É complicado. Mas, assim, até, só não sei se eu fui clara, em relação a ideias e atitudes questionáveis, eu não estou falando de gosto pessoal, né? Nem da forma de criação, coisas mais simples do dia a dia. São realmente atitudes e ideias que são realmente mais agressivas e realmente questionáveis, não é um julgamento, né? Porque hoje a gente tem um discernimento, uma discriminação daquilo que é bom e não é, dentro do nível, né, de convivência em sociedade, né, nem muito essas questões particulares, são as questões que agridem realmente pode agredir e ferir o próximo verbalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, é tentar combater isso, que é o que eu falei, nem sempre a gente consegue combater isso de forma respeitável, tendo atitude respeitosa com a outra pessoa. É verdade. Sim. Até porque essa pessoa não inspira respeito, né, na gente. Sim, essa questão que tu falou, Eri, lembrou que, na verdade, nesse início do capítulo, a Jonah tá falando os argumentos dele porque ele não vai lutar. Aí ele tá falando que são mestres, que são pessoas dignas de respeito,
mesmo que tratem, que tenham atitudes que são questionáveis, eles devem ser respeitados, tá? Isso é porque ele vai conduzindo o nosso pensamento para um lado, aí depois Krishna vem com a resposta e conduz nosso pensamento para outro lado. Aí depois, quando a gente for continuar o estudo, aí Krishna vai falar, sim, essas pessoas são dignas de respeito, essas pessoas realmente devem ser respeitadas, não devem ser agredidas com palavras, tal, mas essa atitude que ela cometeu deve ser combatida. Não é que você vai combater a pessoa, você vai combater Sim, a são atitude. ideias e atitudes, né? Isso, você vai combater a atitude. Se você apenas se afastar da pessoa e deixar que aquela ideia da pessoa se propague, você está deixando aquela ideia que é questionável se propagar, que vai se passando de pessoa para pessoa e vai se ampliando, vai prejudicando toda uma nação, ou toda uma sociedade, um planeta, né? Então, se você respeitar a pessoa e combater a atitude da pessoa, combater a atitude questionável para que ela não continue... A ideia, né? Porque é exatamente essa aqui que está colocando que é uma batalha. Ele está exatamente questionando isso, porque a ordem de Krishna é derrotar o outro exército. Por essas questões mesmos, né? Que os pensamentos... Sim, a gente não deve ler o Gita como uma história apenas de... Como a gente comenta aqui sempre, né? Não é apenas uma história de luta entre primos. A gente deve entendê-la e trazer para a nossa vida. Tanto para a batalha interna e a batalha social, né? Entre a gente e entre as outras pessoas. E é isso, no âmbito mais próximo, até questão familiar, o que acontece é que a gente, para não ter um embate, não ter a discussão, a gente se afasta, né? Ou a gente não entra naquela conversa, ou se não realmente não se associa, quando a pessoa já começa a tocar no assunto, numa ideia que é mais agressiva, você se afasta para não ter a discussão, né? Justamente por isso. Você quer ter o respeito pela pessoa, mas não sabe como agir em relação à ideia que ela está tendo de forma não agressiva. Isso. Se você... Pode falar, Glaucia. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, pode ser que eu estou fora, mas como a interpretação ela é assim, muito ampla, a gente trazendo isso para dentro de casa, para nossas relações de trabalho, nossas relações kármicas, né, de convivência, tem que ter um discernimento muito grande. Quando fala assim das pessoas mais sábias ou mais com mais poder aí de hierarquia, então, por exemplo, trazendo para a vida prática, aconteceu duas coisas comigo que eu fiquei pensando assim, eu podia brigar, eu podia processar, eu podia isso ou aquilo, mas eu preferi me afastar. Eu fui num terreiro de candomblé, e o pai de santo lá já é um senhor, e, enfim, gostei muito e tal, eu tenho uma pegada também de preto velho e tal, eu gosto, respeito, é bem no sangue, assim, o atabaque. Só que tem gente, eu percebi, que acredita cegamente nas pessoas, tanto no pai de santo, quanto no padre, quanto num dirigente de um centro espírita e etc. E eu tenho aprendido nos meus 51 anos que a nossa fé, ela também tem que ser raciocinada. Então, se eu vi que aquele ambiente não condizia com o que eu pensava, eu me afastei. Fez muito eu bem. não joguei pedra, eu não tirei outros fiéis de lá, eu não fiquei falando da forma que o pai de santo agiu, mas eu falei, cara, isso não é para mim, tá assim, completamente contra o que eu penso. Então, a mesma coisa é em todas as coisas que a gente acredita, que a gente convive, né? Aí o embate aí, o respeito, o não é deixar que isso, que a gente combata, mas combater como? Tem diversas formas. Mas eu posso combater não indo mais lá. Eu posso combater discutindo isso com vocês. E, ao mesmo tempo, eu estou respeitando o tempo dele, que é a maturidade dele de praticar aquilo daquela forma. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E quando eu esqueci o nome dela, falou também sobre a violência, se comete um crime, a gente pode estar ali com a pessoa. Muitos líderes religiosos, muitos políticos, muitas pessoas que têm poder e financeira, inclusive, e religiosa, e de poder de comandar mesmo, cometem muitos crimes, muitos mesmos. E, às vezes, a gente não está na maturidade e nem naquele caminho de combater, a não ser por oração, por afastar e por mandar a luz para aquela pessoa.
E em 2006, a minha cunhada, praticamente irmã, ela foi sequestrada e morta. E eu participei de tudo, do reconhecimento do corpo, de ficar com as crianças, que são meus afilhados. Então, assim, foi muito doído, muito doído. E quando eu entrei no IML e reconheci aquele corpo, assim, que é uma irmã transcendental para mim, eu vi o tanto que o ser humano é maldoso. Tudo que ele fez com ela era muito agressivo, muito. Eu tive uma síndrome do pânico, assim, muito grande. E eu fui atrás, eu acompanhei o processo e etc. E eu questionei Deus, e eu fiquei com raiva de Deus, a espiritualidade que me acompanha. Eu também fiquei revoltada, porque eu pedia para salvar ela e não salvaram. E aí uma amiga espírita chegou para mim, eu questionei ela por que tinha acontecido isso. E ela disse para mim, Gláucia, eles tiveram algum compromisso, alguma energia no passado. Ele, o assassino, teve a opção de não fazê-lo, mas ele fez. E ela cumpriu uma missão e não vai passar por isso mais. Então, aí eu comecei a enxergar de outro modo, que era a história, porque eu fiquei numa depressão muito grande, que era a história dela, a missão dela, o caminho dela. Eu estava ali para ajudar de outra forma, mas eu não podia viver e ficar naquela tristeza que foi uma história dela. E então, como que eu combati? Com orações, orando para o assaltante, orando para ela, enxergando o mundo de outra forma, enfim, rezando muito para um todo, não só para ela, mas para um todo, para uma maldade assim universal que ainda tá assim entrando no bem, mas que com oração, que eu acho que com muita oração e fazendo no coletivo, que é o que eu estou aprendendo com vocês, rezando para o coletivo, não só para uma pessoa só, eu acho que o mundo um dia chega de uma forma melhor. Aqui fechou, né, Glaucia aí? Perfeito. Perfeita a sua análise, Glaucia. Pode falar, Estaninha, a gente tem que fechar para a gente poder ouvir ela. Eu queria perguntar uma coisa. Eu acho que na convivência, o que eu aprendi na vida foi odiar o pecado, mas amar o pecador. Então é muito complicado também essa parte, né? Como é que você vai amar o assassino? Você tem que odiar o pecado e ter compaixão. Compaixão vem da palavra paixão. É muito complicado esse gancho, né? Como é que você pode rezar para o seu inimigo? E é tudo que Deus quer, que você ore pelos seus inimigos. É o que você fez certo. Odiar o pecado, mas amar o pecador. E como? Com orações, com boas vibrações. Porque senão o teu coração, nesse mundo que a gente vive, e a humanidade, porque a humanidade é igual sempre, desde a pré-história, ela sempre foi igual. Deus deu muitas oportunidades para o homem evoluir, e a gente está sempre caindo, os homens estão sempre caindo. A gente não está longe do pecado. O homem peca, segundo a minha religião, que é a Bíblia, que eu sigo muito a Bíblia, 70 vezes 7 por dia. Então é por aí. Eu tenho que ter muita resignação. Eu tenho que abominar o pecado. Mas, de uma certa maneira, como vocês falam, que eu achei lindo o termo, abraçar o pecador. Abraçar através de energia, através de orações, de perdão. É o que eu penso, eu posso estar toda errada, porque eu acho que quem vai nos julgar mesmo é Deus. Me corrige, vocês acham que eu estou muito errado. Não, tá errada não, tá certinho. Tá certinho. Assim, a gente, quando vem desempenhar esse personagem, a gente recebe um pacote que é um roteiro, um pacote de informações
do roteiro que a gente vai seguir. Então, no caso do exemplo da Glaucia mesmo, tanto a cunhada quanto... A cunhada eu não posso falar, né? Que eu não conheci como foi o processo. Mas o agressor, ele seguiu o roteiro dele. Ele tinha a opção de sair do roteiro e escolher por livre-arbítrio. Quando a gente segue somente o roteiro, a gente não está seguindo o livre-arbítrio. É nessa questão, Eterna, ali, que não existe livre-arbítrio. Quando você segue apenas o roteiro, você está seguindo apenas aquela história. Você não está escolhendo, você está seguindo, sendo manipulado como uma marionete. Como é aquele negocinho que você segura em cima? Marionete. Não, é marionete? É, marionete. É isso, está seguindo, é uma marionete ali, né? De acordo com quem está segurando em cima, são os 3 modos da natureza material e você está seguindo, apenas desempenhando o papel. Então, a ideia seria sair do roteiro. Quando você sai do roteiro, quando você começa a sair do roteiro, você está começando a ficar apto a sair do mundo material. É sair pela tangente, né? Então, quando você escolhe, não, a minha tendência é fazer isso aqui, mas eu sei que isso aqui não é certo, isso aqui está errado. O que é que eu vou fazer? Tomar atitude contrária. Quando eu escolho não tomar aquela atitude, eu estou saindo daquele papel que eu vim predestinado a fazer. Então, a ideia seria... Então, se você enxergar aquele agressor como a pessoa que está executando aquela ação, você está no roteiro também. Você está odiando aquela pessoa. Você está entrando na energia daquela pessoa e está continuando no seu roteiro. Para você, como um espectador, vendo essa cena, né, de fora, vendo aquela, no caso, escutando a história da Glaucia. Se eu começar a odiar o agressor, eu estou seguindo o roteiro, estou entrando na energia e não estou apta para poder ser liberado, porque eu estou ali, preso naquela energia. Você começa a entender, como a Estalinha falou, ter compaixão. Nossa, esse indivíduo precisa de luz, precisa de energia para poder se purificar e sair desse papel. Começar a abandonar esse roteiro, emanar boas vibrações para ele, para que ele possa sair, para que ele possa se libertar. Aí sim, eu estou agindo com compaixão, me libertando e ajudando ele também a se libertar dessas reações. Glaucia, a atitude foi uma atitude super correta, né? Você saiu do roteiro. Saiu do roteiro. Porque a partir do momento em que você começou a emanar oração e boas energias, né? Você modificou a situação, tanto a sua, né, que poderia estar odiando, entristecida, aí você adquiria doenças, vai ficar depressiva, nervosa. Aí você vê que você tomou outro caminho para a tua vida. E muda todo o campo vibratório. E muda todo o campo. Uma pessoa só é capaz, a atitude, o pensamento positivo de uma pessoa pode mudar todo o campo vibratório, como também o pensamento negativo também muda. É como se tivesse uma luta de energias. Sempre, como diz, né, o bem sempre vence no final. Então, é verdade. Aí eu só quero ressaltar. Só quero ressaltar que, tipo assim, que eu sofri muito, odiei muito, questionei muito, até chegar no ponto que aí eu morri daquele jeito, morri no sentido figurado, porque eu entrei numa depressão muito forte, ou eu dava um ponto final naquela história e seguia em frente, até porque eu tinha que ter força para ajudar os filhos que ficaram. Então, aí entrou a escolha, né? Ou eu fico nisso e odeio, ou eu passo para o amor e sigo em frente. Então, isso. Todo luto é necessário. Você passou pelo seu momento de luto. A gente precisa passar por esse momento de luto, compreender, questionar. Quando a gente passa por uma situação assim, a gente que acredita numa força suprema, a gente começa a pensar, nossa, cadê Deus aqui? Por que Deus deixou isso acontecer? Essa atitude não é uma atitude ruim, é uma atitude que mostra que você está seguindo o bom, né? O caminho do bem. Porque geralmente, quando a pessoa passa por um determinado sofrimento, ela acorda para um outro olhar, né? E sempre acontece. É como a dor do parto, né? Então, a gente sempre passa quando a gente dá uma topada na quina da peça, a gente vai prestar atenção, dói o dedinho, o midinho. A gente vai prestar atenção da próxima vez para não bater mais. Então, é necessário essa pequena dorzinha, assim. Então, a gente vai fechar agora, ouvindo cada um de vocês. A gente vai começar com a Ariana, para fechar. Vamos fazer o caminho de volta. Ela fica traumatizada. Finalização. Qual a mensagem que você deixa para hoje, para
toda essa situação que nós discutimos aqui. Vamos ouvir uma mensagem Assim, de cada um. a questão final, né, que está bem vivo agora, né, em relação a ter compaixão, né, com quem nos agride, com quem é agressivo e tal. Acho que Devananda falou recentemente que quando a gente perdoa uma pessoa, a gente perdoa primeiro pela gente, porque a gente tira aquele sentimento, aquela mágoa da nossa vida, e acho que é um primeiro passo, né, que a gente tentar colocar em prática é isso, o perdão, porque o perdão nos liberta. Depois a gente vai pensar, né, no que isso vai levar para a pessoa, de ajudar também aquela pessoa a se liberar. É isso. É isso. E perdoar não significa querer estar perto, né? Você pode perdoar e se afastar, como tá aqui. Pode perdoar e não ter contato, não precisa ter aquela pessoa na sua vida, né? Isso aí. Isso aí. Vamos partir agora para a Gláucia. Fala, tava fechado o microfone, repete. Gláucia agora, para poder finalizar. Ai, tudo que a gente ouviu aí, para mim, né, na minha interpretação, prestar atenção na fé raciocinada, a sabedoria de ouvir, de calar na hora certa, a sabedoria de respeitar e olhar o outro para aquela escadinha que eu falei para vocês, e que lembrar que sempre a gente... Bom, eu que acredito em reencarnação, que a gente tem que ter cuidado no julgamento e no olhar do outro, porque você começou pelo primeiro passo também, então, para a gente ter esse discernimento. Naíse. Sobrou nada, não. Isso daí que as meninas falaram, deixa a correção do indivíduo, do país, da comunidade, do que está indo por outro caminho, para Deus. Deus vai saber corrigir melhor do que a gente. Quem é a gente para corrigir os outros? A gente só não tem que, igual vocês falaram, tem que combater de uma forma positiva, não deixar aquela coisa errada se propagar, mas não ficar querendo castigar ou querer, né, vingar, qualquer coisa parecida. Desde que Deus ensina, Deus coloca essa pessoa no caminho de volta. O que a gente pode fazer é orar, igual a Glaucia falou, e mandar vibração boa e a correção fica para Krishna. Só isso. Além de... Anali. Eu acho que o que mais me marcou nesse nosso estudo de hoje, aliás, me lembrou um aprendizado que eu tive no Espiritismo, que é o desespero só piora as coisas. E quando a gente consegue manter uma distância daquilo que a gente está passando, e a gente consegue se entregar ou entregar aquela circunstância para quem de direito, que na minha opinião é o Criador, você tem a chance de sobreviver e tem a chance de recomeçar e tem a chance de superar qualquer adversidade. Mas para isso, você precisa de um determinado equilíbrio. Você precisa desse equilíbrio. Sem esse equilíbrio, você não consegue perdoar, você não consegue amar. E nesse aspecto, eu acho que a gente deve começar percebendo que nós não estamos no comando de nada. E a melhor coisa a fazer, num primeiro momento, é se entregar e entregar nas mãos do Criador. É só nesse aspecto que eu vejo que é possível a gente perdoar, a gente amar, a gente sair dessas situações com dignidade, com a dignidade que a criação espera que nós tenhamos. É isso. Isso. Estelinha. Eu acho que é isso. Resumindo, amor, fé no Altíssimo.
Isso rege a nossa vida. Para não falar mais nada, eu resumo assim. Porque do amor vem o respeito, vem a coragem, vem o perdão. É isso. Tudo se cuida. Não, exatamente. O caminho é tudo isso que vocês estão colocando aqui, né? O amor, a compaixão, a percepção da verdade. E não aceitar a verdade, não aceitar o errado como verdade, entendeu? É uma questão dessa observação. Então, a gente deve questionar sempre. Não é um pré-julgamento, né? Eu estou pré-julgando a pessoa, não. É ir à fonte, verificar, né? Esse é um caminho certo, esse é um caminho que me leva a Deus. Esse caminho, ele está me levando ao material ou está me levando à evolução da alma, certo? Então, ter essa percepção, essa distinção entre a matéria e a elevação, né? O supremo. Então, não é que a gente vai evitar as energias daquilo que não é compatível com a gente. Não é que a gente vai odiar, que a gente vai maltratar e vamos denegrir, nada disso. Né? É fazer como a Glaucia falou, fazer oração, se a gente perceber que alguém está no caminho errado, tentar puxar para o caminho certo. Eu acho que enquanto a gente está aqui na Terra, que a gente tem essa compreensão, a gente deve sempre procurar falar com o outro, né? O caminho que a gente acredita que é o caminho certo. Né? Como Estelinha falou, a Glaucia falou, todos falaram, eu também acredito que eu estou no caminho certo, né? Eu estou no caminho de elevação da minha alma, tá? Mas será que esse mesmo é o caminho? Também a gente se interroga, né? Será que eu estou no caminho certo? Né? Essa é a minha verdade? Quero não responder. Agora, essa pergunta que me fez, né? Será que esse é o caminho certo? Como é que eu vou aliar o não julgamento para saber qual é o caminho certo? Como é que eu vou saber se o caminho que eu estou seguindo é o certo e não o do outro? Aí fica meio complicado, né? Isso aqui, para mim, é certo porque isso aqui é o que eu acredito. Mas o outro também acredita em outra coisa. Aquele caminho do outro também é certo? Ou somente o meu? Ou são os dois? Ou somente o dele? Daí, o questionamento que a gente deve se fazer para saber se a nossa escolha está certa ou não é o seguinte: isso que eu vou falar, isso que eu vou fazer, essa atitude que eu vou ter, né? Ou não falar, ou atitude física, é bom para mim ou é bom para o todo? Se for bom apenas para mim, apenas, somente para mim, não deve ser seguido. Se for bom para todo mundo, deve ser seguido. O amor ao próximo. Se for bom para mim, é bom para mim apenas para esse corpo. Quando eu morrer, que eu falo Karuma. Então, quando Karuma morrer, Karuna no caso, né? Tá falando Karuma porque tá falando de material. Então, quando a Karuma morrer, então tudo isso que a Karuma adquiriu vai morrer com ela. Mas se for bom para o todo, quando essa pessoa, esse personagem, abandonar, sair do mundo dessa existência, a atitude boa, o pensamento bom, as palavras boas vão permanecer. Então a reflexão é essa. É bom para mim ou é bom para o todo? É justo para mim ou é justo para o todo? É necessário para mim ou é necessário para o todo? Se for para o todo, ótimo, o caminho está certo. Se for para mim, não deve ser seguido. É isso. Então vamos bater palma para a gente finalizar. Então, o julgamento não é julgar, né? É analisar. Então a gente não deve julgar as pessoas, e sim analisar o que a gente pode fazer. Alguém quer completar? Então, amanhã a gente continuaremos com o capítulo 6. E se der, a gente faz a leitura também do capítulo 7. Capítulo 7, verso 7. O verso 7 é enorme, acho que não vai dar, não. Acho que vai ser só 6. Tá bom? Porque... Vai ter a segunda volta de Japa? Aí quem quiser ficar comigo, a gente vai fazer com a Anaíse, né? Que a gente está aqui no compromisso de fazer a segunda volta de Japa. A gente vai iniciar agora a segunda volta de Japa. Gostei da Analia, já pegou já. Vou ter que sair, viu, gente? Tá. Que agora eu vou obrigada por você compartilhar. Foi ótimo seu compartilhamento aqui conosco, viu? Essa associação aqui foi maravilhosa. Muito obrigada, Glaucia. Gratidão. Você está gratidão. Aqui. Tá, gratidão. Obrigada a vocês.
Obrigada. Até mais. Estelinha vai ficar, Estelinha. Tchau, até mais. Tchau. Não, querida, eu Tchau. vou dar comida pro meu marido. Ó, beijo, Estelinha. Você tá melhor? Tô melhor, graças a Graças Deus, a melhorei. Deus, graças a Deus, Estelinha. Quem vai Beijo puxar para segunda- você. Beijo. Até mais. Bem. Quem é que vai puxar a segunda volta? Naíse. Naíse, pode começar. Sempre vai ser você a segunda volta, viu, Naíse? Tô vendo isso tudo eu nessa casa. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar, né? Ó, então vamos fazer as 4 respirações, né? Coloca no centro, imagina os 4 pontos cardeais no corpo e na casa.